nossa saudação a todos vocês, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos apresentamos em oração diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aqui chegamos com o único objetivo de prestar culto ao Senhor, adoração ao Teu amado Filho Jesus, uma vez que estamos em tempo do Seu Natal. Obrigado pelo grande amor com que o Senhor nos amou, a ponto de enviar o Seu único Filho, que habitou entre nós, viveu, ensinou, operou maravilhas e, por fim, padeceu na cruz para expiar os nossos pecados, mas ressuscitou gloriosamente ao terceiro dia, dando-nos assim a certeza, a viva esperança de que nós viveremos para sempre com o Senhor. O Senhor morreu por nós para que nós vivêssemos. Louvado seja o Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, que em nós habita e habita no meio do Teu povo, nos conduza nesse momento de culto, para que ele lhe seja agradável. Oramos, ó Pai, pelos irmãos que aqui já chegaram, a cada um, o Senhor esteja agraciando com as bênçãos as quais eles necessitam e segundo a Tua vontade. Aqueles que ainda possivelmente possam aqui chegar e aqueles que por algum motivo, por enfermidade, por trabalho ou por viagem, não podem estar aqui conosco. Que deles todos o Senhor dispense o Teu cuidado. Assim te oramos, agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao Senhor.
fonte de luz, ó glória a Deus nas alturas, paz a terra aos homens, a quem Ele bem. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero convidar a irmã Marilene para que ore ao Senhor. Vamos consagrar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Deus, por esse privilégio que temos de estar na tua casa, Senhor. Muito obrigado por esse dia, que o Senhor possa estar falando, Deus, ao coração de cada um, porque tu conheces, Senhor, o nosso levantar, o nosso deitar. Antes de ser, Senhor, tu já sabes todas as coisas, Senhor. Por isso, Pai, estamos aqui, Senhor, na tua casa, para te dar o louvor que é devido, Deus, para exaltar o teu santo e bendito nome, Pai. Não há outro, Senhor, na terra além de ti, Senhor. Não há onde corrermos, Pai, somente, Senhor, é o caminho, Senhor, é a nossa solução, Pai. É o nosso refúgio, Senhor amado. Neste momento queremos entregar, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando o dízimo, Senhor, na sua casa. E quem for, Senhor, trabalhar com esse dinheiro, que o Senhor possa estar tocando no coração. E venha, Senhor, primeiro fazer a tua vontade, Senhor. E segundo, Senhor, o teu coração, que o Senhor possa estar abençoando a cada emprego, Senhor, a saúde de cada irmão nosso, Pai. Obrigado por esse dia, Senhor. Esta é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. 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 No boletim de domingo passado, na página interna, a segunda página, não sei se você teve a oportunidade de ler em sua casa, há uma pequena matéria sobre a importância de dizimar. A nossa igreja e nós, os batistas, costumamos e primamos por isso, zelamos assim, por aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não ministramos nada além daquilo que a Bíblia nos autoriza a fazer. O dízimo é uma doutrina bíblica e deve ser uma prática voluntária e alegre de todos os membros da igreja, fato de que é dos nossos dízimos que provém o sustento para todas as atividades que a igreja promove. Diz assim: temos observado a relutância de algumas pessoas sobre a necessidade de dizimar. O dízimo é bíblico e deve ser o dever de todo cristão. O dízimo é a devolução a Deus daquilo que já é de Deus, pois tudo é de Deus, não é? O dízimo não é um imposto, taxa, pagamento, porque Ele, o Pai Celestial, não precisa, não é resto do que sobra que oferecemos, mas nosso dízimo é exatamente a resposta da fé, do amor, da obediência e do reconhecimento, pois tudo que somos e que temos vem dele. O dízimo é uma atitude de fé, é consciência de que uma parte dos nossos rendimentos é de Deus e, por isso, ele é devolvido para a manutenção da casa de Deus, desde a ação social como da administração geral da igreja. E vem a pergunta: você é dizimista? Caso não, hoje mesmo desfrute desta alegria de ser fiel a Deus e à sua igreja. Cantemos. Enquanto cantamos, entregamos os dízimos e as ofertas que pertencem ao Senhor.
montes e por todo lugar. Fala pelas montanhas que Cristo já nasceu. Nasceu na estrebaria, o grande Rei dos céus, o eterno prometido, Jesus, menino Deus. Fala pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Fala pelas montanhas que Cristo já nasceu. Nos campos os pastores ouviram com temor os anjos que cantavam em glória e esplendor. Fala pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Fala pelas montanhas que Cristo já nasceu. E nós que o conhecemos devemos proclamar que Cristo veio ao mundo e a todos quer salvar. Fala pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Fala pelas montanhas que Cristo já nasceu. Amém. Uma mensagem musical com Denise e a Pamela. Vamos ouvir? Uma estrela orientou, magos pastores guiou, e pela noite seguiram sua luz até encontrarem Jesus. Num pobre simples lugar, o Rei nasceu pra salvar. Seu exemplo de amor, sua luz e esplendor devem ser refletidas em nós. É Natal, posso ver no olhar que é Natal. De quem é ajudado é Natal. É o tempo de darmos as mãos. É Natal, olhe então ao passado. Natal É pra sempre lembrar do Natal. como um ato de amor, quando Cristo Senhor, uma criança se fez entre nós. Muitos estão a esperar neste Natal encontrar atos de amor, de alegria e calor, buscando vida e valor. Mais que presentes ou bens, querem o amor que tu tens. Seja em forma de pão, seja estendendo a mão, seja dando a alguém atenção. É Natal, posso ver no olhar que é Natal. De quem é ajudado é Natal. É o tempo de darmos as mãos. É Natal, olhe então
amor, quando Cristo Senhor uma criança se fez é entre Natal. nós. Posso ver no olhar que é Natal. De quem é ajudado é Natal. É o tempo de darmos as mãos. É Natal. Olhe então ao passado, Natal. É pra sempre lembrar do Natal. Como um ato de amor, Quando Cristo Senhor uma criança se fez entre nós. Natal. Natal. Ato de amor. No último domingo, dia da Bíblia, celebramos, segundo domingo de dezembro. O tema da mensagem na ocasião foi a Bíblia, Manual da Vida. E 4 foram os pontos que colocamos na mensagem como a opção de muitas pessoas em relação à Bíblia, a Palavra de Deus. Por incrível que pareça, há pessoas que têm ódio da Bíblia, não suportam a sua mensagem. E há aqueles que têm a Bíblia como um manual de superstição. Ou seja, eles acreditam que se tem a Bíblia de forma física dentro da sua casa, especialmente aberto no Salmo 91, a sua casa será protegida, tipo um amuleto, não é? A indiferença foi o terceiro ponto que consideramos, de pessoas que leem a Bíblia, conhecem de certa maneira a Bíblia, mas são indiferentes à sua mensagem, ou seja, não se preocupam de viver a realidade da mensagem de Deus através da Bíblia. Então, obviamente, isto não vai causar nenhum resultado bom na vida das pessoas que assim procedem. E, por fim, o grupo que reverencia a Bíblia. Ou seja, aqueles que amam a Deus e, porque amam a Deus, amam a palavra. Não é? Eu muitas vezes ilustrei desta maneira. Hoje já isso não acontece tanto, mas quando alguém que você ama escreve uma carta para você, você o mais depressa possível quer ler aquela carta. E muitas vezes lê uma vez, 2 vezes, enfim, muitas vezes, porque lhe causa prazer a leitura daquela carta, o que aquela pessoa que você ama está dizendo. Assim, aqueles que amam a Deus têm prazer em ouvir aquilo que Deus está dizendo através da sua palavra. Vi alguma coisa nesta semana na rede social, algo que nos foi enviado, não sei se você tomou conhecimento, de uma pessoa que simplesmente ele desistiu de ir à igreja. Ele disse, por muitos anos frequentou a igreja e ouviu pelo menos 33 mil mensagens. E ele disse, mas se eu me recordo vagamente dessas 33 mil mensagens pregadas na igreja que eu frequentava, eu devo me lembrar de 1 ou de 2. E eu cheguei à conclusão que não vale a pena ir à igreja. Ir à igreja, ouvir 33 mensagens,
e não lembrar-se, 33 mil mensagens e lembrar-se apenas de uma, de duas. E ele disse, e também aqueles que pregam estão perdendo tempo, pelo fato de que as pessoas se esquecem. Mas alguém respondeu para esta pessoa da seguinte maneira. Ele disse, a minha mãe já fez mais de 90 mil refeições. E eu não me lembro de todas. Mas eu me alimentei de cada uma delas. Algumas eu me lembro, outras não. Mas graças à minha mãe, que providenciou essas 90 mil refeições, eu e meus irmãos estamos bem nutridos, estamos vivos e crescidos. Com esta resposta, não sei se ele convenceu aquele outro, que disse que não valia mais a pena ir à igreja. É interessante, eu concordo em termos que você não consegue lembrar. Eu acredito que muitas pessoas, até por distração, assim que terminam o culto, ao sair ou transpor as portas do templo para fora, já não se lembram mais, ou se lembram vagamente de algumas coisas. Eu me lembro uma vez que estava numa loja evangélica em São Paulo, e conversando com uma atendente, e ela dizia para mim que o culto no domingo foi uma grande bênção na igreja onde ela frequentava. E eu indaguei ela por quê. E ela disse que cantaram muito, bateram muitas palmas, etc. e tal. E mencionou várias coisas que ocorreram, principalmente muitas emoções, não é? Que há igrejas e pessoas que primam por isso, eles querem sentir muitas emoções. Mas no final eu disse, qual foi a mensagem que o pastor da igreja pregou? Ela disse, agora o senhor me pegou, não lembro. Eu falei, você não lembra nem o título da mensagem? Não. E o texto da Bíblia que o pastor leu? Também não. E eu disse a ela, como é que você pode dizer, minha filha, que o culto foi uma bênção? Se é aquilo que eu não diria que é mais importante, mas é de grande importância no culto, que é a palavra de Deus que nos edifica, que edifica a nossa fé, você não se lembra de nada? É interessante isto, né? Há muitas pessoas desigrejadas, ou seja, que já frequentaram igreja e não frequentam mais por esse motivo. Agora, eu diria para vocês, sempre eu recomendo aqui para você trazer a sua Bíblia quando você vem à igreja, e quando é citado o texto, você abrir a Bíblia naquele texto e permanecer com a sua Bíblia aberta, porque a possibilidade de você se distrair é menor. Se você fica olhando o celular ou alguma outra coisa durante o culto, obviamente que você vai se distrair e vai perder muita coisa. E ao terminar o culto, você não vai se lembrar absolutamente nada do que foi anunciado pela palavra. E mais uma coisa que eu recomendo, você trazer um lápis ou uma caneta e fazer algumas anotações daquilo que você está ouvindo, principalmente dos pontos da mensagem que o pregador cita, os textos bíblicos. Você anota, pode anotar até na sua Bíblia, no rodapé. E esta Bíblia que eu tenho aqui, ela tem mais de 35 anos. Foi logo que eu cheguei aqui em Vila Pires, eu adquiri de um pastor lá em São Caetano. Ela está toda anotada. Todo espaço em branco aqui tem alguma anotação de alguma coisa que eu ouvi alguém dizer, anotei. Outras anotações que eu faço é quando estou lendo um texto bíblico
em casa e me vem à mente, o Espírito de Deus me revela algo especial daquele texto, de imediato eu anoto para não esquecer. Porque se você confiar na sua mente, você vai esquecer muita coisa. Não confie na memória, faça anotações. Tinha um rapaz aqui na igreja que ele tinha um caderno dessa grossura, e um dia ele folheando, eu disse: pastor, todos os seus sermões estão anotados aqui. Os estudos de quarta-feira, ele fazia as anotações principais, né, dos comentários das lições bíblicas. Isso é muito importante. Então, você não vai ser como aquele fulano, não é? Que viu 33 mil mensagens, mas lembrava vagamente de uma ou duas. Eu vou ler o texto de Mateus 1, 18 a 23, diz respeito ao nascimento de Jesus. Jesus, o nosso Redentor, é o tema da mensagem desta hora. Capítulo 1 de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, começando no versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, desposada não é casada, mas noiva de José, ou prometida para José, antes de se ajuntarem, ou seja, antes de casarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, entre aspas, ainda não casado, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, que traduzido é Deus conosco, Deus conosco. Meus queridos irmãos, é imperativo afirmar que a celebração natalina não está relacionada com Papai Noel, nem mesmo com todos esses acessórios que a ela, a festa natalina, foram agregados durante o longo dos séculos, tipo a árvore carregada de presentes, os sinos, o presépio, a troca de presentes entre as pessoas. O Natal também não é uma festa gastronômica, mas é a festa da salvação. É a festa da revelação maior do amor de Deus para com a humanidade, enviando o seu único Filho para habitar entre nós e morrer na cruz pelos nossos pecados. O dono da festa, Cristo, infelizmente, está esquecido. Não é preciso você prestar muito atenção, mas é só você sair na rua, entrar nos shoppings, nas lojas, tem de tudo, menos Cristo. Tem bonecos, tem Papai Noel, tem ursinho, tem árvore enfeitada, muitas luzes, etc, etc. Mas você não vê o nome de Jesus.
simplesmente busca-se o consumismo, né? E os comerciantes esperam ansiosamente por esse tempo do Natal, porque dizem eles que é onde mais se vende, é onde mais se lucra. Pessoas que, mesmo não tendo muitas condições financeiras, procuram comprar alguma coisa para presentear os filhos, para presentear pai, para presentear mãe, etc. e tal. Eu diria para os irmãos que o Natal é a festa mais bonita, mas é a mais deturpada, infelizmente. E se nós, os cristãos, não prestarmos atenção, a gente vai nesta onda, o que na verdade não agrada ao Senhor. Eu diria que é preciso recristianizar o Natal, trazer o Natal para o seu lugar e colocar Jesus no seu lugar, porque o Natal é de Jesus, absolutamente de Jesus. Devolver o Natal a Jesus, o seu verdadeiro dono. É preciso, meus irmãos, chamar atenção sobre isso, porque essa é a triste realidade que nós estamos contemplando no mundo hoje, e até essas coisas estão invadindo muitas vezes no meio, né, da cristandade, do cristianismo, deturpando, como disse, o verdadeiro Natal. O nascimento do Redentor, segundo Mateus 1,18, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O nascimento de Jesus não podia ser diferente, porque Ele é o Deus conosco. Então Ele seria gestado no ventre de Maria para tomar forma humana de maneira sobrenatural. Não poderia ela engravidar de José, mas sim obra sobrenatural do Espírito Santo. O nascimento de Jesus foi o cumprimento do plano eterno, desde o Antigo Testamento. Já quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, Deus já prometera o nascimento do seu Filho para a redenção da humanidade perdida, ou seja, para todos quantos viessem a crer nele como o Filho de Deus e aquele que foi enviado para nos redimir da perdição eterna. Para que a profecia de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, se cumprisse, que diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será o Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Lembrando aqui o texto de Miqueias, que Jesus é o próprio Deus. Ele nasceu de mulher para tomar, obviamente, a forma humana. Até então ele era o verbo palavra, ele era conhecido apenas pela palavra. Agora, de fato, Deus se faz conhecer de maneira visível e palpável. Jesus, ele era tanto homem, porque assumiu a forma humana, mas era 100% Deus também. Quando você lê os evangelhos, você verifica
em muitos casos, durante o ministério de Jesus, nas suas manifestações como homem, simplesmente como homem. Tipo, quando se aproximou da mulher samaritana no poço de Jacó pedindo água porque tinha sede. Uma coisa natural do ser humano. Havia momentos em que ele se retirava da presença das multidões que o seguiam para descansar, porque era um ser humano. Outras vezes, ele demonstrou ser 100% Deus, quando acalmou a tempestade, ordenou que as ondas revoltas do mar se acalmassem. Isso um homem não pode fazer. Apenas Deus. Quando ressuscitou Lázaro, 4 dias já estava morto. Ali, uma demonstração da sua divindade. Então, para que se cumprisse, meus irmãos, esta profecia de Miqueias 5:2, que eu acabei de ler, Deus moveu o Império Romano para fazer um recenseamento, a fim de que José e Maria saíssem lá da sua cidade, da pequenina Nazaré, para se alistarem lá em Belém. Veja como que Deus dirigiu essa história para que Jesus nascesse em Belém, conforme a profecia de Miqueias 5:2. E ali, em Belém, nasceu, como diz as Escrituras, o sol da justiça, Jesus Cristo. O eterno Deus entrou no tempo, e o Deus infinito se vestiu de pele humana. Haveria amor maior do que esse? Deus precisaria humilhar-se tanto, mas assim o fez por amor de cada um de nós. Como disse o texto aqui, para salvar. Não é? Versículo 21, salvará o seu povo dos seus pecados. Por isso, Deus tomou a forma humana na pessoa de Jesus. Sendo rico, como diz a Bíblia, ele se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Ele armou, como disse alguém, a sua tenda entre nós e veio nos reconciliar com Deus. Esse foi o objetivo de Deus. Deus queria voltar a ter comunhão com o homem, e o homem ter comunhão com ele. Aquilo que o pecado lá no jardim do Éden quebrou, separou, distanciou Deus do homem e o homem de Deus, Jesus veio para reconciliar, para trazer a paz de Deus aos nossos corações. O Natal é a boa notícia de que Deus nos amou, conforme diz João 3,16. Nos amou de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles, ou todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça de Deus, através de Jesus, tornou-se disponível a toda a humanidade. Só não alcança a graça da salvação aquele que voluntariamente, pela vontade própria, rejeita este presente de Deus. Jesus é o presente de Deus para a humanidade. Para que o Redentor, Jesus Cristo, pudesse nos salvar, tinha que ser Deus e homem, numa só pessoa.
A doutrina do nascimento virginal de Jesus se satisfaz todas essas exigências. Ele é Deus manifestado em carne. Como disse há pouco, não é? Ele, antes do nascimento de Jesus, Deus era conhecido apenas pela palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto é maravilhoso, não é? Nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Segundo Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Ele veio como Emanuel. Emanuel, como lemos o texto, traduzido, significa Deus conosco. Ou seja, Deus descendo para habitar entre nós. A mensagem do Natal, meus irmãos, é uma sublime mensagem que invade os nossos corações. Quando a celebramos de acordo com os princípios da palavra do Senhor, não como disse logo no início, né? Essa festa natalina tão deturpada, onde as pessoas buscam tantas outras coisas, menos Jesus. Lembram-se de tantas coisas, menos de Jesus, infelizmente. Sendo Jesus Deus, ele se fez homem para fazer de nós homens pecadores, filhos de Deus. A Bíblia é muito clara quanto a isso, né? Que Deus nos deu o poder, através de Jesus, de sermos feitos seus filhos. Isso é bom deixar bem esclarecido, que não são todas as pessoas que são filhos de Deus. É comum você ouvir, não é? Da boca das pessoas, eu também sou filho de Deus. Não. Filho de Deus é aquele que, num dado momento, compreendeu a sua condição de pecador perdido, separado de Deus, e confessou os seus pecados e reconheceu que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que pela morte dele na cruz do Calvário nos resgatou da maldição do pecado. Quando uma pessoa tem esse procedimento, a Bíblia diz, ele é feito filho de Deus. Até então, quem assim não o faz, é simplesmente criatura de Deus, o que é diferente. Alguém ser criatura e ser filho é bem diferente, não é? Ser criado e ser filho, fazer parte da família de Deus. Sendo filho de Deus, veio da parte de Deus para nos reconciliar com Deus. Esta é a simples, bonita e poderosa mensagem do Natal, o nosso Redentor. É assim que você deve celebrar o Natal. Não estou aqui descartando que, de repente, você, tendo condições, não é? Entregar o presente para alguém da sua família, um parente, um amigo. Mas isso pode ser feito em outra ocasião, independentemente do Natal, mas querendo fazê-lo também nessa época, penso que não há nada de errado. Reunir a família para uma ceia, um jantar especial, pode ser feito em qualquer outra ocasião, não necessariamente no Natal, mas querendo também pode fazê-lo, desde que todas essas suas ações, você se lembre primeiro e acima de tudo, que o dono do Natal é Jesus. Quando você se reunir com sua família para a ceia de Natal, abra a Bíblia antes, leia a palavra, louvem ao Senhor com algum cântico de Natal e depois orem ao Senhor
agradecendo pelo presente que Deus lhe deu, o maior presente, Jesus Cristo, o seu único e amado Filho. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Oremos. Pai santo e bendito, somos-te agradecidos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui no templo da tua igreja, na tarde desse dia, domingo, dia do Senhor, quando estamos lembrando do Natal de Jesus. A Ele, ó Deus, dedicamos toda a reverência, toda a honra e toda a glória. E nos ajude, Senhor, a celebrar o Natal verdadeiro de Jesus, de maneira consciente, correta, de acordo com aquilo que a tua palavra nos ensina tão somente. Pois celebrando assim o Natal do teu Filho amado, com certeza o Senhor se agradará de nós. Perdoa-nos, ó Pai, quando temos faltado com isso, porque muitas vezes temos sido influenciados, Senhor, pelas coisas deste mundo, Senhor, que visam tão somente o prazer e o lucro nesta época, e o Senhor fica completamente esquecido. Nos ajude, ó Pai, a permanecermos fiéis ao Senhor e à tua palavra. Assim te oramos, no precioso nome de Jesus, teu Filho amado, agradecidos. Amém. Temos a leitura de Miqueias. Essa leitura seria antes da mensagem. Me desculpem, eu me desapercebi, mas podemos fazer agora esta leitura na tela. Eu fiz a citação do versículo 2 e na mensagem nós podemos ler agora, então, Miqueias 5, 2, 5. Depois já cantaremos o hino 112 do Inário para o Culto Cristão. Vamos ver. Então preste atenção, primeiro é o pastor, depois a congregação. Podemos ficar de pé, amados? E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até alguém com que esta parte gerada a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os fins da terra. E este será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra, e quando pisarem em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Amém. Cantemos então. Um presépio em Belém
Jesus habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem Jesus habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Alegraram-se os céus com os anjos de Deus, sem por teres nascido Jesus, vindo ao mundo trazer salvação ao que crer na mensagem bendita da cruz. Vem Jesus habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem Jesus habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Tu viestes, Jesus, revelar-nos amor, e que aprove do mal nos salvar. Tu provaste do fel sofrimento cruel, morte e fim te fizeram provar. Vem Jesus habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem Jesus habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Outra vez tu virás e por mim chamarás, rodeado dos anjos de Deus. Que alegria pra mim ao dizeres assim: o lugar te darei eu nos céus. Vem Jesus habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem Jesus habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Permaneçam ainda em pé por um instante, já estamos encerrando. Creio que você já viu na primeira página do boletim, agora quarta-feira, às 19 horas, o culto todo especial de Natal, um musical especial de Natal. Vamos ouvir muita e boa música natalina. Teremos alguns convidados participando e nos ajudando aqui nesta celebração. Então não falte, venha, mas não venha sozinho. Traga alguém da família, ou traga toda a família. Comunique-se com os irmãos. Eu tenho sentido falta de vários irmãos nesses cultos, desde que retomamos. Observe aqueles que estão em falta e diga para eles vir, não precisam ter medo. Nos áudios que eu tenho emitido, tenho feito esse apelo. Não precisa ter medo, pode vir, que a gente está tendo todos os cuidados necessários. E ontem eu disse, aproveite, enquanto o vírus nos deu esse espaço, né? Para algumas reuniões. Não sabemos, só Deus, o que vai acontecer no próximo ano. Os cientistas, aí o pessoal que entende do assunto, parece que as coisas não vão ficar muito boas, não. Lá na Europa, alguns países como a Suíça, a Inglaterra, Estados Unidos, a França, já estão encolhendo novamente, tomando algumas providências, né? O pessoal ficando em casa, o comércio fechando. Então a gente não sabe, só Deus sabe o que vai acontecer. Então vamos aproveitar enquanto podemos nos reunir. Permita a Deus que no próximo ano a gente possa retomar todas as nossas atividades. Esse é o nosso desejo e intenção, mas não sabemos, né? Deus é quem sabe de todas as coisas.
Quero fazer aqui um apelo, mais uma vez, como tenho feito nos áudios, para doações de alimento, de roupa, de calçado, produtos de higiene pessoal. Nós estamos preparando uma viagem aqui para Praia Grande antes do final do ano, para levar cestas de alimento ali na Cristolândia, na unidade de Praia Grande, missionário Damião, que toma conta ali das pessoas, faz um bonito trabalho ali, mas no meio da semana recebemos um telefonema do pastor Haroldo, executivo da Ordem dos Pastores, perguntando: Joel, tem alguma coisa aí? Nós precisamos ajudar algumas famílias de pastores que estão passando necessidade. Eu falei: olha, eu tenho 10 cestas aqui, se você quer vir buscar. Ele imediatamente, no dia seguinte, veio buscá-las, né? Então, não sei, creio que esse ano não, mas logo no início do ano, eu quero ir à Praia Grande para levar muita coisa ali para ajudar. Também temos o Adriano, aqui na Represa. Ele tem um tumor cancerígeno no cérebro e ele precisa de fraldas, fraldas masculinas tamanho G. Se você pode ajudar, essa semana eu quero ir até a casa dele também levar uma cesta básica de alimento lá para a família. Ele está internado. Semana passada ele foi internado com algumas dificuldades aqui no Hospital Santa Casa. Ele nos mandou um áudio lá do hospital. A mãe foi visitar e gravou ele agradecendo as orações da igreja e dizendo que apreciou muito a mensagem do áudio que nós enviamos. Eu vi hoje uma coisa, escute isso, pode ajudar. Um casal e a irmã, eles ganharam um pequeno terreno da prefeitura, muito pobres, para fazer a casa. A prefeitura doou para eles, eles não invadiram, a prefeitura deu. E eles levantaram lá um pequeno barraco, mas muito precário, não tinha nem porta para fechar. E um deles deu esse testemunho. Passou alguém ali, ele falou, um crente de uma igreja. Ele disse: eu vou ajudar vocês. Vamos colocar as janelas, vamos colocar as portas para vocês ficarem mais abrigados. Passou alguns dias, ele veio e disse: não, eu não, ia colocar as portas, janelas, não vamos fazer, nós vamos fazer uma casa nova para vocês. E veio lá uma turma da igreja, derrubaram as paredes muito precárias daquele barraco e construíram uma bela de uma casa. Que coisa! Isso é generosidade, meus irmãos. E é interessante que agora eles estão numa condição melhor e vão ajudar essa pessoa que fez esse movimento com os outros para construir a casa, porque ele mesmo não tem casa. Eu falei: poxa, se você não tivesse casa, você ia se preocupar em fazer casa para o outro? Se você não tem, primeiro você ia pensar em você, né? Aí, se sobrar alguma coisa, a gente vai ajudar. Ele pensou primeiro naqueles 3, no casal e numa irmã. E ele não tem casa. Ele disse: agora nós vamos ajudar. Essas 3 pessoas que ganharam a casa, estão bem situados, trabalhando, estavam desempregados. Nós vamos ajudar a ele ter a casa. Eu não sei se isso fala ao seu coração. Isso é ser generoso, isso é amor de Deus. Deus não pensou em nós, não deu o único filho. O que era mais precioso para ele, ele deu. Eu sempre insisto com isso. Você dá quando tem sobrando, é muito fácil. Mas você demonstra amor quando você reparte aquele único pãozinho do café da manhã com alguém que bate no seu portão, está com fome. Você dá metade para ele e come metade. E assim me dizia, e me diz, né, ainda até hoje, Dona Ruth. Você, tendo uma coisa ainda, você pode dar. Você reparte aquela única coisa que você tem. E assim sacia a fome de quem está passando fome. Vamos ajudar, gente.
Eu gostaria de ver muitos anjos em forma de gente passando ali no nosso portão. Eu sou grato a Deus porque muita gente que não é da nossa igreja está nos ajudando. Semana recebemos alguma coisa, pessoas ligam dizendo: pastor, eu quero doar uma cesta, quero doar 2 cestas. Isso é muito bom. Graças a Deus, aqui da igreja também, muitos irmãos têm ajudado. Mas se todos nós participarmos, vamos ter muita coisa para ajudar muita gente, e tem muita gente precisando. Que fica aqui esse apelo ao seu coração. Vamos orar, encerrando, e que vocês tenham todos um doce sono, não é? E até quarta-feira, às 19 horas, não esqueça. Oremos. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E todos digam amém.